Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje nós recebemos nos nossos estúdios o professor Gabriel Grabowski, professor do mestrado em Letras aqui da Fevale, para falar, pesquisador também, para falar sobre a situação da educação no Brasil, principalmente relativo às ocupações em escolas e universidades, entre outros assuntos, né, professor? Vamos falar um pouquinho da PEC 241, agora 55 no Senado, falar um pouco da Escola Sem Partido, enfim. Muito obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios, vai nos acompanhar aqui durante esse primeiro bloco. Bem, nós que agradecemos o convite, tá? E parabenizamos por essa pauta, que ela é tão relevante hoje para a educação brasileira. Obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar já então, tentar contextualizar um pouco, para a gente começar esse nosso primeiro bloco, buscar um pouco assim os motivos dessa situação hoje e se tem precedentes, né? Se é a maior, se é o maior movimento que já aconteceu no país ou movimentos mais antigos ali, tem história ali desde a década de 40, 50, 60, 70, enfim, 80, né? Movimento Diretas Já, enfim, teve uma participação estudantil forte, mas é o maior movimento estudantil que mobiliza mais gente no país ou tem precedentes? Não, eu acho que nós temos precedentes, mas um pouco diferentes, né? Nós tivemos outras lutas bastante amplas, mas a nível mais social, com agendas mais abertas, tá? Democratização do país, como você citou, eleições diretas, melhoria da educação, acesso à educação, movimento estudantil dos anos 60, 68, quer dizer, nós tivemos outros movimentos fortes, tá? Agora, esse movimento, ele tem uma característica peculiar. Nesse sentido, ele é novo, diferente e muito forte, que é um movimento que ocupa as escolas, tá? Os outros movimentos foram mais movimentos de rua, né? Foram mais movimentos, vamos dizer assim, de expressão pública. Esse, no caso, é um movimento que se volta para dentro da instituição escolar, seja universidade ou seja escola. Esse tipo de movimento, ele é novo, pelo menos até onde me consta, pelos estudos que nós temos feito, ele começa a surgir no Chile, tá? Pela luta, pela qualidade da educação nas últimas 2 décadas, onde o movimento estudantil é muito forte, contra as privatizações que ocorreram naquele país, e ali começa essa nova estratégia de ocupar as instituições escolares. Passa também por algum movimento na Argentina e chega no Brasil, e não é agora, ele já chega no Brasil há 3 anos atrás. Tá? A primeira grande ocupação nós tivemos foram das escolas técnicas em São Paulo, há 3 anos atrás, 2 anos, onde todas as escolas técnicas foram ocupadas. Foi um movimento muito forte, durou praticamente 1 ano de ocupações. No começo deste ano, aqui no Rio Grande do Sul, já tinham ocorrido aquelas ocupações das escolas estaduais também, contra, enfim, a precarização da educação, a favor dos professores, da greve dos professores. E agora, enfim, nessa conjuntura política do 2º semestre, ele volta já com uma 3ª ou 4ª manifestação de ocupação das escolas, tá? Nas redes públicas estaduais, nas escolas chamadas do ensino médio, ele tem, vamos dizer assim, uma força muito grande no estado do Paraná, porque o Paraná foi o primeiro estado que diz que já implantaria as medidas novas, vamos chamar, oriundas da PEC, oriundas da MP do novo ensino médio, já ano que vem. Então o movimento se antecipa e diz, olha, antes de ter sido aprovado, o governo já anunciava que iria implantar essas medidas, e lá que temos praticamente 1000 escolas ocupadas, tá? Isso se estende depois para os outros estados, mas no Paraná onde está mais forte. E nas universidades, sim, agora a ocupação mais recente, a greve em mais de 40 universidades federais e a ocupação dos alunos se dá em função da PEC, tá? Essa que reduz os investimentos para a educação no Brasil. Então, se aliam aí pelo menos 2 grandes fatores, tá? Além da PEC, na verdade, já desde 2015, 2016,
as políticas públicas de educação no país vêm sofrendo um refluxo muito grande. Quer dizer, houve redução forte do FIES, houve redução forte do ProUni, de programas como o PIBID, e a expansão da rede federal está freada, ou seja, o próprio desenvolvimento da rede federal, seja das universidades, através do REUNI, seja através dos institutos federais, estão sofrendo cortes drásticos de recursos. Ou seja, esse contexto todo levou os jovens a se manifestarem dessa forma, ocupando as escolas e forçando, então, os gestores públicos, os governantes, a discutir com eles uma agenda educacional. Até que ponto essa agenda está sendo realmente discutida a partir dessas ocupações? Já está acontecendo essa discussão? Ainda não. E aí nós temos dois problemas. Eu diria assim que no Brasil nós temos um discurso muito falacioso, tá? Qual é? De que o jovem deve ser ouvido, que o jovem é o sujeito da educação, que o jovem é o protagonista, porém, raras ou quase nenhum gestor público, seja federal, seja dos estados, senta com os jovens para discutir. Digo mais, as próprias escolas, mesmo nós professores, dialogamos pouco com esses jovens, tá? Então, em termos de publicidade, se anuncia isso, mas na prática não se efetiva canais de diálogo com essa juventude. E essa juventude, de alguma forma, cansou já de se prometer uma educação para ela, mas nunca essa educação é discutida com essa juventude. Então, eu vejo que tem a ver muito com essa relação que, infelizmente, a sociedade brasileira estabelece com a juventude, pensa a proposta sempre para eles. E mais, e cada governo que assume propõe uma nova agenda para a juventude. Eu acho que a juventude está se cansando disso aí, está resolvendo lutar pelos seus direitos, pela sua agenda e pautando os gestores, tá? E eu acho que isso é muito pedagógico, as escolas, os gestores, nós professores e todos os governantes temos que mudar a nossa relação com a juventude, ou seja, efetivamente eles participarem do processo pedagógico. Eles não estão participando, essa reforma é um exemplo, os jovens novamente não foram ouvidos, todos os governos estaduais que implantam políticas para a juventude não dialogam com a juventude. O pequeno canal que nós começamos a construir a partir de 2000, que é o Conselho Nacional da Juventude, já foi desativado, ou seja, nós não temos mecanismos institucionais que o jovem possa participar, os que tinham já estão sendo, vamos dizer assim, desconsiderados, desrespeitados, e a juventude continua sem tendo espaço efetivo de contribuição e de colaboração para uma educação que lhes interessa diretamente. O senhor comentou aí sobre duas iniciativas do governo, duas agendas, né, do governo, a PEC, que era 241, agora virou a PEC 55 no Senado, e também o Escola Sem Partido. O senhor acha que esses são catalisadores mesmo desse movimento e dele ter estourado dessa maneira, digamos assim, mais grave, urgente, né, como estourou agora? Sim. E se estourou dessa maneira, como o senhor comentava agora, o jovem não é ouvido, que tipo de consequências isso pode trazer para o próprio movimento de ocupação, em termos de se ter algum tipo de repressão mais violenta por parte do próprio governo, ou também uma reação dos próprios estudantes? Essa relação toda aí, porque parece que é um coquetel molotov prestes a explodir a qualquer momento, e às vezes ele explode, né? De fato, a conjuntura ela é bastante conflituosa, tá? Não só na questão das ocupações, mas na questão mais geral do país, quer dizer, esses movimentos que levaram ao impeachment da Dilma, a defesa da Dilma, agora todo o contexto político geral, a própria mobilização dessa semana. Então, o país está em conflito, vamos dizer assim, em disputa, tá? E as ocupações é parte desse processo de disputa. Eu vejo que o principal estopim da reação dos jovens de ocupar as escolas novamente foi fundamentalmente a possibilidade de aprovação da PEC com redução de investimentos. E qual é o problema disso aí? O problema é que essa é a nossa, vamos dizer, esse é o grande momento do Brasil investir no jovem, porque nós estamos no boom da juventude brasileira. Nós temos em torno de 50 milhões de jovens que demandam educação. Se você não investir nesta geração, nós vamos comprometer os próximos 50, 100 anos do Brasil, tá? E eles fazem essa leitura e estão exigindo que seu direito à educação seja respeitado. Então, acho que essa é a agenda principal deles. A segunda é da medida provisória, que já há uma leitura clara de que ela não vai melhorar a qualidade da educação média no Brasil. Se soma essas outras agendas, escola sem partido, a própria, vamos dizer assim, desconsideração das políticas curriculares e tudo isso.
a reação dos governos está sendo bastante autoritária. Tá? Ao invés de sentar e dialogar com esses jovens, com essas lideranças, está se desocupando à força, tá? Se fazendo bastante represália, até algum certo tipo de terrorismo sobre os jovens, tá? E usando da força para isso. Então, eu vejo que também do ponto de vista da relação do Estado para com esses movimentos, há uma mudança. Qual é a mudança? Menos diálogo e mais repressão. E isso pode sim criar, vamos dizer assim, um acirramento nessa disputa. Mesmo de que agora, com a aproximação do final de ano, as escolas, as universidades sejam desocupadas, mas esse movimento pode ser retomado no próximo ano, com mais força, inclusive, dependendo como o governo encaminhar. Agora, o que eu tenho percebido de forma geral, seja os governos estaduais, seja o governo federal, é sem interlocução com esse movimento. Eu não estou vendo uma atitude concreta, por exemplo, do Ministério da Educação, sentando com esses jovens e negociando e ouvindo esses jovens. Pelo contrário, está se impondo uma agenda sobre eles e de forma autoritária. E será que isso não seria consequência, para a gente encerrar o nosso bloco, isso não seria consequência do próprio momento político do país, como por exemplo, esse turbilhão político pelo qual passa o governo e passava o governo anterior, e o governo que aí está também, de não se saber, quantos ministros caíram aí nos últimos meses, né? De não se conseguir ter esse diálogo, até em função dessa estrutura política aqui? Não, isso é o pano de fundo, vamos dizer, isso é real, tá? Mas também está faltando, por parte dos gestores públicos, vontade política de fazer isso. E fora isso, no país como um todo, o chamado pensamento conservador, ele se expandiu muito nos últimos tempos, ou seja, se está se construindo uma perspectiva mais conservadora para a sociedade brasileira, para a política brasileira e para as questões sociais também. Então, esse é o pano de fundo que mais deve preocupar a sociedade brasileira, no sentido de um retrocesso, tá? Não só político, mas um retrocesso do ponto de vista das políticas públicas, das políticas sociais e das políticas educacionais. E os jovens estão percebendo isso e eles estão querendo se fazer ouvir e garantir os seus direitos que é acesso à educação. Nós não podemos esquecer de que nós temos menos de 50% dos jovens de 15 a 17 anos no ensino médio, tá? E este ano 2016 seria o ano da universalização do ensino médio, a partir da PEC 59 de 2009. E no ensino superior nós estamos apenas com 16% dos jovens cursando o ensino superior. Ou seja, em torno de 84, 85% dos jovens estão fora da universidade. E isso compromete o futuro deles. E eles estão percebendo isso, se a educação é importante, é necessária, é para todos. E não só para 15% dos jovens brasileiros. Professor Gabriel Grabowski, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Em Pauta de hoje. Obrigado pelas considerações e pela discussão. Nós que agradecemos o convite. Obrigado, professor. A gente encerra o nosso primeiro bloco agora. No próximo bloco a gente segue com esta pauta, aqui no nosso Em Pauta, falando sobre ocupações das escolas e essa questão da educação no Brasil. Estamos de volta para seguir no nosso papo aqui sobre as ocupações das escolas e universidades brasileiras e também sobre outras questões relativas à educação no país. Para continuar com a nossa conversa, recebemos agora a professora Sueli Cabral, aqui da Fevale, que é mestre em Educação e doutora em Sociologia. Professora, muito obrigado pela sua presença e por qualificar aqui nosso debate. A gente conversava agora há pouco com o professor Gabriel sobre essa situação. Eu queria só contextualizar um pouquinho mais, a gente vê uma matéria rapidinho aqui sobre ocupações nas escolas. Essa matéria a gente fez aqui na TV sobre ocupações aqui em Novo Hamburgo. Vamos assistir. Ocupar e resistir. Este é o lema de estudantes que estão fazendo da escola suas casas. Como qualquer rotina, eles acordam, tomam café e arrumam as camas. As ocupações ocorrem no Rio Grande do Sul, junto à greve dos professores que começou no dia 13 de maio. A gente luta também pelos alunos, principalmente por eles. Os alunos se deram conta disso, talvez entenderam agora o que é a greve. Alunos mais esclarecidos, alunos mais conscientes, alunos talvez mais maduros, né,
para entender o que está acontecendo e se deram conta de que eles podiam sim lutar junto com a gente, que a luta não era só por nós, que a luta era por eles também. Os ocupantes, em sua maioria, são menores de idade. Os pais não acompanham a rotina dos filhos por aqui. Larissa tem 15 anos e disse que sua mãe já dormiu com ela, mas como precisa trabalhar, não é sempre que ela vem na escola. Mas ela trabalha de faxineira, daí ela não pode dormir todas as vezes, assim. Mas ela tá apoiando, mas meu pai, ele já é contra, porque ele acha que a gente tá perdendo aula, que não vai ser recuperado depois. Então, a minha família, assim, tá mais ou menos, estão aceitando, porque eles estão vendo que a gente tá se empenhando, né, que não é assim, só vir aqui na escola e não fazer nada. Que a gente faz várias coisas aqui, sabe? Então, sim. Bom, e quando teu pai fala sobre as aulas, o que tu diz pra ele? Eu falo, não tá sendo fácil, né, porque a gente vai ter que recuperar, tanto que a gente vai perder, provavelmente, as férias de junho, sabe? Só que eu acho que é uma coisa que a gente tá lutando muito pelos nossos direitos, então, a gente vai se esforçar e vamos ficar aqui até a gente ser escutados, né? O que os alunos querem é que o governo ouça que este ato não é apenas uma reivindicação de melhores salários aos professores. Basta andar pelos corredores e perceber que as escolas estaduais estão esquecidas. Esta área, por exemplo, virou depósito de classes e cadeiras sucateadas. Elas não podem ser jogadas fora. A gente não pode descartar porque tem toda uma burocracia, né, por trás. E tudo que entra na escola, né, de patrimônio é contado. Então, o que for colocado fora também tem que ser contado, tem que dar toda uma baixa, né? Por isso que está aqui. Neste banheiro, as portas quebradas não são o principal problema. Tem uma questão de encanamento aqui, não sei se é por questão de terreno ou porque alguns alunos jogaram muito papel higiênico na privada, eu não sei. Mas de vez em quando alaga tudo. Se fica uma lama e cheiro muito forte e é muito grave, né? Por questão até de higiene, né? No vaso não tem tampa, né? E a descarga não funciona. Outra reivindicação dos alunos é o fim da polêmica PL 44, um projeto de lei que quer privatizar as escolas estaduais. O governo disse que vai deixar o projeto na gaveta por um tempo. A PL 44, eles disseram que vão congelar por 3 meses, mas do que adianta congelar por 3 meses? A gente quer que ela não aconteça, sabe? Daqui a 3 meses... Beleza, a gente vai desocupar daqui a 3 meses, se precisar a gente ocupa de novo, então a gente volta. Mas a PL não vai acontecer, a gente não quer que ela aconteça. A gente sabe que os projetos de lei que tem tramitando, eles vão fazer uma diferença muito grande, né? Que a escola pública, ela pode chegar a um ponto que não exista mais. Então, que mundo é esse que a gente está vivendo, onde a gente paga tudo que precisa pagar, tudo que nos é cobrado, e daí nem em educação, escolaridade, a gente não vai ter retorno, a gente já não tem saúde, já não tem segurança, e aí também não vai ter mais em educação. Complicado, né? Bom, professora, então, começando aí, essa ocupação aconteceu mais no primeiro semestre. Era relativa a uma questão aí da PL 44, que depois foi realmente congelada. Não se retomou essa pauta em princípio, mas outras pautas surgiram, né? Em âmbito nacional, aí a gente vê a PL agora, a PEC agora 55 lá no Senado, escola sem partido, enfim, comentamos tudo isso com o professor Gabriel também. Para a senhora, esse tipo de ocupação, a gente conversava antes de entrar no ar aqui, que falta, talvez, mostrar isso acontecendo, né? Qual é a sua opinião a respeito desse tipo de ocupação? Você sabe o que me chama a atenção? É o silêncio, né? É o pacto do silêncio que essa sociedade resolveu fazer, a sociedade civil, a sociedade política, em relação a esse fenômeno, né? As escolas estão ocupadas, as universidades estão ocupadas e ninguém fala disso. E no momento da contemporaneidade, que a evidência, que o espetáculo, né, eles são quase elementos fundantes para você legitimar a tua existência, como é que esse movimento vai ganhar legitimidade se o canal mais importante para isso, ou não digo da importância ética, mas do que essa sociedade considera importante, que é a visibilidade, eu não tenho, né? Você pode sair aqui pela universidade, perguntar quem sabe
quantas escolas estão ocupadas, ou se mesmo as escolas estão ocupadas. Então, esse pacto de silêncio, né? Em todas as mídias, em quase todo o país, ninguém comenta, e isso reflete em algumas coisas. Primeiro, isso só me faz crer o quão pouco respeitamos a educação nesse país, né? Eu lembro que quando eu estudava, e eu estudei fora do Rio Grande do Sul, nós tínhamos a invasão da reitoria, né? Isso era, estou falando dos anos 80, né? Nossa, aparecia no jornal, o Jânio Quadros queriam acabar com a gente, era uma coisa, era um impacto, né? E olha, e era essa ocupação, né? E a gente falava das questões de qualidade e tal, isso eu já estava na universidade. Ou seja, por mais que houvesse uma repressão, aparecia. Aparecia, e era todo Tinha mundo muito visibilidade. preocupado com o que vai acontecer, se as pessoas estão bem ou não. Hoje, eu acho que eu sei sobre isso, porque eu estou dentro do universo acadêmico, e só, né? No jornal isso, mas nem notinha de rodapé, sabe? O falecimento de movimentos sociais, nada, né? Então, eu acho que isso nos alerta alguma coisa. E eu acho que tem outras questões, assim, se a gente pensar hoje no cenário brasileiro, nós estamos vivendo um caos de segurança, um caos na saúde, um caos na educação. E os problemas são tantos, né, que alguns deles são mascarados, por exemplo, na educação. E eu acho que o resultado disso vai ser uma grande catástrofe. E faz muito tempo, né, que eu não via esse protagonismo juvenil, e que eu acho extremamente interessante, eu acho importante, só que eles são jovens, e jovens se alimentam, né, não só com comida, nós também. Eu também, mas é necessário eu alimentar esse jovem com esperança, que a coisa vai mudar, com apoio. Isso não está acontecendo. E eu acho que isso é uma proposta que se faz, né? Como eu elimino um movimento, né? Como eu enfraqueço um movimento, eu ignoro. E aí, esse alimento tão necessário, né? Pelos parceiros, pelas pessoas, pelos comuns que estão na rua, não ocorre. E eu acho que a nossa educação, aí 20 anos sem nenhum recurso adicional, e com o que tem não vai ser suficiente, se hoje não é, né? Eu acho que nós estamos caminhando para algo muito mais grave. Eu tenho visto nas redes sociais, eu espero que 2016 termine, para chegar 2017. Eu não sei, cara, porque eu acho que 2017 e os próximos 20 anos tendem, se continuar assim, ou podem ser muito pior. Nesse sentido. Nesse sentido, a educação, e está tudo, né? A educação, eu estou falando aí da educação básica, de ensino médio. Eu acho que existe esse pacto de silêncio, isso que eu estou falando, né? Eu acho que nós ainda vamos ter um período um pouco nebuloso. Eu sou sempre esperançosa, eu acredito que vai melhorar. Mas antes de melhorar, a gente vai ter que pagar algumas contas ainda, né? Pela nossa negligência, pelo nosso silêncio, pelo nosso esquecimento. A senhora acredita que a quebra desse silêncio, apesar de não estar sendo dado visibilidade suficiente, como a senhora está comentando, vai vir realmente dessa geração aí, desses jovens que estão ocupando, que estão lutando por isso, ou precisa que a sociedade como um todo abrace isso? Eu queria te dizer sim, porque eu acredito muito nessa geração aí, né? Mas eu não sei, nós precisamos de alimento, né? Que não é só pão e água. Eu preciso de incentivo. Quando eu chego na sala de aula, eu não posso só ensinar o conteúdo. Eu tenho que incentivar, de uma forma ou de outra, que aquele acadêmico ou acadêmica aprenda, né? Porque a gente é movido por isso. E, na verdade, esses jovens que estão aí estão se alimentando do quê? Que apoio que eles estão recebendo? Apoio do familiar, tal, mas e o que mais?
né? A sociedade como um todo não está ali junto, né? E aí, lembrando que a sociedade brasileira, ela não é uma sociedade mobilizada, mas ela é facilmente mobilizável, né? Então, eu preciso mobilizar para que nós tenhamos, né, para que essas pessoas tenham apoio nas suas reivindicações, as reivindicações que são justas, para que a gente possa retomar as aulas, porque a educação é importante, a sua educação formal, eles estão aprendendo também, e é um processo educativo, mas também é importante a gente dar encaminhamentos mais formais no processo educativo desses alunos. E sem violência, né? Sem bater em ninguém. Então, eu preciso desse apoio dentro da sociedade para que isso chegue ao fim da melhor forma possível. E sempre pensando que a melhor forma possível é termos uma educação gratuita e de qualidade, principalmente no ensino fundamental e médio, né? Eu acho que essa é uma ação que a gente não pode deixar, a qualidade. E aí, para que quando chegue, por exemplo, na nossa instituição, a gente os receba de braços abertos, né? Mas essa formação que antecede a formação superior, ela tem que vir com qualidade. E isso é um direito que não pode ser negado. E não está vindo? Olha, o quadro é que não, né? Eu acho que existe muita boa vontade, né? A gente encontra muitas escolas, muitos projetos, mas é de uma carga para esses profissionais e para esses alunos muito maior do que deveria ser. Por serem ações mais isoladas? Não é só vir fazer um trabalho, é quase messiânica a coisa, né, de dar aula hoje no ensino médio, no ensino fundamental. Não, eu vou porque eu acredito. E eu estou falando isso porque eu fui professora do ensino médio, né? A minha carreira acadêmica começa no ensino público, na Zona Sul de São Paulo, na periferia, na 7ª região mais violenta do mundo ainda. Então, assim, eu falo de uma experiência conquistada. Não é fácil trabalhar nas condições que a maioria dos profissionais recebe. Então, nós olhamos esses professores e alunos que estão nesse processo, eles merecem nossos aplausos, porque é difícil, porque falta o básico, falta uma descarga. Cara, falta papel higiênico, falta giz, né? Falta água às vezes. Então, a gente tem um caminho longo. Falar de educação, a gente tem um caminho aí muito longo para acertar as contas sociais. Tá certo, professora Sueli, muito obrigado pela tua presença hoje aqui, obrigado pela discussão e por aceitar discutir um assunto tão importante para a sociedade. Obrigada, às ordens. O Em Pauta de hoje fica então por aqui, você pode conferir este e outros programas na nossa página do Facebook, no facebook.com/tvfevale e também no nosso YouTube, youtube.com/tvfevale. Nós voltamos na semana que vem, até lá.